Vamos então à aula de História. Peguem a atividade que vocês pegaram na escola, estejam com ela agora em mãos e vamos acompanhando aqui. À medida que eu for explicando, vocês vão observando, tá? A questão do texto, porque a atividade ela foi retirada do texto. Então, vocês têm que buscar ler esse texto, eu vou ler junto com vocês, e quando for responder, vocês têm que retornar ao texto para então buscar as respostas, correto? Então vamos em frente. O estudo da história é a nossa aula de hoje. O texto. Estudar o passado é importante. Olha só, por que é importante estudar o passado? Estudar o passado é importante, pois nos ajuda a entender como viviam as pessoas que existiam antes de nós e a perceber quais costumes e práticas mudaram e quais permaneceram. Isso quer dizer que é possível refletir sobre a história com base nas mudanças, permanências que identificamos na sociedade. Bom, vocês observam aqui uma figura. Essa figura aqui é a figura de quem? Coloquei aqui para representar a figura de um historiador. O que é o historiador? O historiador é quem reproduz o conhecimento histórico ao se dedicar a investigar e a interpretar os fatos ocorridos ao longo do tempo. Então está aqui a figura do historiador, é aquela pessoa que investiga, procura saber como viviam as pessoas antigamente, como foi desde o início da humanidade, e assim ele vai buscando provas, vai buscando documentos, alguma coisa que faz ele entender como era o passado dessas pessoas. Então eles são os investigadores do passado das pessoas, tá? As transformações na história podem ocorrer em ritmos diferentes, de maneira mais imediata ou mais lenta. Nós vamos entrar aqui agora na questão dos acontecimentos históricos ou dos acontecimentos que acontecem ao longo da história, que pode ser acontecimentos imediatos, como coisas que duram minutos, ou pode ser coisas que duram por toda a nossa vida, ou até acontecimentos que duram várias gerações. Vamos em frente, então. Primeiro, os acontecimentos de curta duração. O que são acontecimentos de curta duração? Observe aqui ao lado uma partida de futebol. Essa foto aqui foi tirada em 2016. Os acontecimentos de curta duração são aqueles que ocorrem rapidamente, em um curto período de tempo, como dias, semanas ou meses. Por exemplo, uma partida de futebol, a realização de um show ou a gestação de um bebê. Isso são acontecimentos de curta duração. No caso que a gente vê aqui, uma partida de futebol, ela dura em média 90 minutos, tá? É o tempo regulamentar da partida de futebol, e terminou essa partida de futebol, pronto, acabou aquele jogo. Então ela aconteceu em um período de curta duração. Pode ser um campeonato, como também vamos dizer, a Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, tá? Que dura meses, apenas meses, e logo finaliza, a gente sabe o resultado. Então esses são acontecimentos de curta duração. Acontecimentos de curta duração. Coloquem aí, olha. Os acontecimentos de curta duração, eles duram dias, semanas ou meses, tá? Vamos em frente. Agora, as mudanças de média duração podem ser percebidas ao longo da vida de uma pessoa, pois, como ocorrem com o passar dos anos, como as inovações que acontecem no modo de vestir e na moda a cada 5 ou 10 anos. Olha só o que está representando aqui nesse desenho. Está representando um estilo de moda,
certo? Isso de 1965. 1965. O estilo. Tá? Foi uma mudança, ou seja, algo que aconteceu em poucos anos. E logo ela foi substituída por outra. Então, são estilos, são mudanças que acontecem ao longo da vida, vamos dizer assim, de uma pessoa. Então, tem média duração. Diferente do anterior, deixa eu voltar aqui. Os acontecimentos de curta duração acontecem em meses, dias ou em semanas. Os acontecimentos de média duração, que agora já são mudanças de média duração, quando mudam ao longo da vida de uma pessoa. Ok, vamos em frente. Agora, há mudanças que ocorrem de maneira lenta, demorando centenas ou milhares, demorando centenas ou milhares de anos para acontecer. Esse é o tempo da longa duração, que pode ser percebido com o trabalho do historiador. Por exemplo, a mudança, as paisagens ou a evolução das técnicas utilizadas na agricultura. Tem aqui ao lado um trabalho, trabalhadores escravizados extraindo diamante de Carlos Julião em 1770. Todas essas imagens, vocês acompanham elas também aí na atividade. Tá? Bom, essa questão aqui da escravidão, foi coisa que demorou pouco tempo? Não, foi coisa que demorou bastante tempo. Foi ao longo de várias gerações até ela ser abolida. Agora, de acordo com esse texto, nós vamos responder as questões. Veja o que eu falei. Vocês podem ler a questão e, à medida que for solicitando para você responder, você retorna ao texto e vai buscar essa resposta. Correto? Vamos ver aqui a primeira. Por que é importante estudar o passado? Por que é importante estudar o passado? Agora você retorna ao texto e vai buscar essa resposta no texto. Leia novamente o texto e você vai encontrar no início do texto por que é importante estudar o passado. Segunda, complete. Esse trecho aqui também, ele foi extraído do texto. Então vocês vão lá buscar onde é no texto que tem essas frases que são citadas na letra A e na letra B e ver quais são as palavras que estão faltando. Pegue essas palavras e coloque nessas linhas. Olha só aí a letra A. O é capaz de produzir o conhecimento histórico ao se dedicar a investigar e a interpretar os fatos ocorridos ao longo do tempo. Que palavra será essa? Vocês vão lá no texto, tá? Lá no texto e procurem a palavrinha que vai se encaixar aqui. Ou seja, vocês têm que encontrar exatamente essa frase para poder saber que palavra é essa. Letra B. As na história podem ocorrer em... Aí tem duas palavras aqui faltando, de maneira imediata ou mais lenta. Que palavras são essas? No caso, vocês vão buscar essa frase e ver quem são essas três palavras e colocar elas completando as frases, a frase. Terceiro, classifique os eventos em curta duração, média duração ou longa duração. Letra A. E é um show. Vocês vão escrever aqui na frente. É um show, é um curta duração, um evento de média duração ou de longa duração. Aí vocês escrevem aqui. O Brasil foi colônia de Portugal por cerca de 300 anos. 300 anos. É um acontecimento de curta duração, de média duração ou longa duração. A construção da cidade de Brasília durou 4 anos. É um acontecimento de curta, de média ou longa duração. Um dia de férias na praia, aliás, um dia de férias na praia. Você sai e vai para a praia durante um dia. Passa o dia lá. Esse acontecimento é de
curta duração, média duração ou longa duração? Vocês vão colocar aí, tá? Respondam. Vamos para a próxima. Quarto. Observe as imagens do texto e classifique cada uma de acordo com a duração. Que imagens são essas? Foram aquelas imagens. Foi a partida de futebol que eu mostrei. Está aí no texto também. A editorial de moda está lá no texto também. Eu apresentei também aqui, de a escravidão no Brasil. Bom, o que é que está pedindo para vocês observar essas imagens e classificar cada uma de acordo com a duração do acontecimento? A partida de futebol é de média, curta ou longa duração? Aí vocês escrevem aqui. Editorial de moda, curta, média ou longa duração? Coloque aqui também. Escravidão no Brasil, curta, média ou longa duração? Novamente vocês escrevem aqui na frente, tá? Vamos para o quinto. Pense em outro evento de curta, média e longa duração e descreva abaixo com fotos ou desenhos e identifique-os. Bom, nesse daqui, que é a última questão, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar primeiro um evento de curta duração, tá? Aí vocês vão recortar e colar ele aqui. Após colar, vocês vão escrever embaixo. Que evento é esse? Quando foi que ele aconteceu? Se for uma partida de futebol, vocês vão dizer quais foram os times, que dia foi aquela partida, se foi um final de campeonato, tá? Aí depois vocês vão procurar agora um de média duração. Coloca também, aliás, cola a foto aqui. Aí da mesma forma, vocês vão dizer que acontecimento foi esse, quando foi que aconteceu, em que período. Coloque aqui. E por último, vocês vão procurar um de longa duração. Aí vocês vão pegar a foto ou desenho, colar aqui e novamente descrever que acontecimento foi esse, em que período ele aconteceu, quantos séculos, por exemplo, durou esse acontecimento, que o acontecimento de longa duração ele acontece ao longo dos séculos, tá? Então, dessa forma, respondendo, vocês podem me enviar, tá? Então, essa é a nossa atividade, tá? Respondam com cuidado. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer melhor, ok?